Olá, eu sou o Cássio Politi. Eu sou a Juliana Cavani. E essa é mais uma edição do Inspire by Zorro. No podcast Inspire da Zorro, aqui no Empreende Brasil, tenho o prazer de receber a Laine Valgas, muito conhecida em Santa Catarina, jornalista, mas não é só isso, especialista em neurociência e inteligência emocional, jornalista pela NSC TV, que é uma rede estadual das mais importantes, talvez a mais importante aqui. E, Laine, é um grande prazer ter você aqui. Nossa, e é um grande prazer estar aqui com vocês conversando sobre o que eu mais amo, que é o propósito da vida, né? Que é contar para as pessoas o que elas não conhecem sobre elas e fazê-las dizer: eu tenho tudo isso? Eu posso tudo isso? Sim, você pode. E por que elas não conhecem sobre elas? Elas não conhecem porque eu acho que tem uma cultura, e cultura acaba virando um hábito emocional também, de achar que trabalhar com emoção é para fraco, é para frágil, né? Quando a pandemia veio nos mostrar que quando o emocional pifa, a gente vai junto, né? Olha quantos doentes emocionais a pandemia trouxe. E cada um de nós tem um pouquinho disso, né? Então, e não sou eu, né? A ciência comprova que quando eu cuido do meu emocional, da minha base, porque a inteligência emocional, a emoção eu não controlo, a emoção é uma reação imediata. Você sorriu para mim, automaticamente, assim, me deu uma alegria. Eu não paro e penso, ela sorriu para mim. Então eu vou sorrir. Não, é automático. Né? Agora você me deu no dedo e eu fiquei com raiva de você. É bem típico meu, tá? Eu já imaginei que fosse assim. Então, assim, quando acontece isso, eu não penso, será que eu vou ficar com raiva? Sim. Não, o cérebro me defende. A inteligência emocional é eu entender o que eu vou fazer. Se eu vou pular no teu pescoço, se eu vou te perguntar com delicadeza o que aconteceu. Uhum. Então, é você saber lidar com o sentimento que nasce da emoção. E essa é a base do funcionamento de qualquer coisa, numa liderança de empresa, entre a equipe, minha dentro de casa com o meu marido, você com seus filhos, com a tua esposa, e assim vai, né? Então, cuidar do meu emocional é o que faz, né? Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, que também é jornalista e psicólogo, psicanalista, ele disse que 80% do nosso sucesso tem a ver com a nossa inteligência emocional. Inteligência emocional na base é eu me conhecer, como é que eu funciono, como é que eu respondo, porque me conhecendo, intuitivamente eu sei como é que eu vou trabalhar contigo de uma maneira respeitosa e que a nossa relação flua bem em qualquer área. Então, eu me interessei por isso porque eu tive uma grande provação na minha vida, eu quase perdi minha vida e eu senti que eu estava entregando a minha vida nas mãos dos outros porque eu queria agradar tanto as pessoas que eu fazia tudo o que elas queriam. Aí deu Aí, rebote. Quando eu quase morri, eu falei, deixa eu pegar minha vida na minha curioso, mão. Você quase morreu por quê? Foi, assim, eu tenho uma infância de sobrepeso, né? Então, assim, vamos dar um passo atrás. A ciência comprova, nós somos medidos em ciclos, né? 0 a 7, 7 a 14, 14 a 21 anos e por aí vai. Mas os 7 primeiros anos é onde a onda cerebral da criança chama teta. Eu tenho alfa, gama, beta, teta, mas a onda teta... E é de 7 em 7? De 7 em 7. Até o fim da vida. Até o fim da vida. E aí, nessa onda teta, ela é a onda do copia e cola, do mundo adulto. Então, eu vou copiando, colando e eu vou como se fosse fazendo a minha primeira programação de como eu vou funcionar para o resto da vida. Personalidade, essa Isso, fase, né? Então, mamãe é insegura, é esponja. Papai é violento, no caso, menina, então esse é o tipo de relacionamento que eu vou trazer para a minha vida. Só que eu não lembro quando eu cresço, por quê? Só cabe 5% aqui no meu córtex pré-frontal, que é o meu racional. Os outros, né, 95%, eles vão para uma caixinha auxiliar que a gente vai chamar de subconsciente. Então, as minhas experiências boas, ruins, estão todas lá e são elas que me comandam na minha inconsciência. E eu, na minha infância, tive contato muito cedo com bullying. Então, em família e na escola, muito na escola, né? As crianças diziam, tu é feia, tu é gorda, então muito cedo... Pô, criança é cruel, né? A criança copia o pai e a mãe, copia o mundo. Mas assim, mas na escola, o engraçado é tirar o sarro. Ela só multiplica o que ela tem dentro de casa. Esse é o perigo. Então, ela é o pai, a mãe, o avô. Eu curso agora na UFRJ uma formação que fala sobre o cérebro infantil. E tem uma disciplina dizendo assim, cuidado com quem cuida do seu filho. Porque o cérebro da criança, ele copia o adulto no melhor e no pior. Então, ele vai copiar a tia da creche no emocional. Ele vai copiar a vovó, o vovô, a madrinha, quem cuida dele. Então, eu tenho que tomar cuidado, porque se é um pirado que está cuidando do meu filho, prepare que inconscientemente ele tem aquele chip, entende? E no meu caso, eu entendi muito
cedo, porque assim, uma criança precisa de um palco. E o palco é a atenção do pai e da mãe, na base, tá? Eu perdi meu palco pela forma física. Eu senti como criança, é o que a criança interpreta, que ninguém gosta de mim. E então eu cresci achando, e isso é uma interpretação da minha criança, que as pessoas só iam me amar, que eu só ia ser vista, inclusive meus pais, se eu emagrecesse. E aos 17 anos eu parei de comer. Então, você cresce, mas dentro de mim, dentro de você, tem uma criança na tua inconsciência que te comanda quando o emocional fica frágil e o racional sai de perto. Então, aquela criança dentro de mim aos 17 anos... Parou de comer? Parei, e aí, tive bulimia, anorexia e quase morri. Né? E olha só como é louco, né? O mundo adulto. Meus pais não se deram conta que estava acontecendo comigo porque eu não deixei. Porque quando eu era pequena, eu ouvia muito assim: ai, a Elaine é tão boazinha. Ai, a Elaine não incomoda. O que a minha criança interpretou? Nunca vou contar para o meu pai e para minha mãe que eu incomodo. Então, eu estava em depressão e não contei. Mas eu tinha 17 anos nessa época, eu consegui voltar, Entendi. graças à família, e ali eu comecei a perguntar, por que eu gosto tanto de mim? Eu tô com 50 anos agora, aos 17, então eu comecei a Você estudar. parece que tá com 17, tá? Ai, que bom! Eu já estava na faculdade, obrigada, Eu ia meu perguntar, amor. ano passado aconteceu tudo isso. E aí eu comecei então, lá eu já comecei, então, eu estava me formando no jornalismo, meu TCC de conclusão de curso foi esse, e durante toda a minha carreira do jornalismo, a minha preocupação era com a emoção do telespectador, muito mais do que a notícia, economia, política, então eu fiz uma transição de carreira para ser a jornalista especialista em saúde mental e emocional. E é fácil a gente pensar como a gente cuida do corpo, né? Mas você falou de cuidar das emoções. Como é que consegue? Como a gente faz isso? Querendo se conhecer. Eu vou refazer a frase do Daniel Goleman. 80% do seu sucesso é o quanto você se conhece. Então, o que é se conhecer? Lá nas minhas primeiras formações e coaching, nós temos ferramentas. Coloque no papel, de um lado, tudo aquilo que você acha que é legal em você. Para mim custou porque eu me exigia muito. Saiu uma coisinha. No outro, o que você sente que não é legal? Quer dizer, o que no teu adulto incomoda? Então, eu botei lá insegurança, procrastinação. Vou pegar um exemplo assim que é de workaholic e de uma pessoa exigente demais. Como é que a gente diz? Perfeccionista. Sim. Vou dar um exemplo para você também entender, né? Eu vi que eu não ganhava palco na escola pela minha forma física. Então, eu vou buscar um palco. Ou a turma que me deu um palco. Que eu me sinta querido. A base é amor. Aí, eu descobri que eu tirava a nota boa. E que eu tirar a nota boa, eu chamava atenção. Quem tem a minha idade, 50 anos, assim, sabe que naquela época, apagar o quadro para o professor não era qualquer um. E eu apagava. Entregar as provas. Eu tinha uma inveja disso. Bem feito, eu dizia. Tô brincando. E aí, eu comecei a notar que eu chamava a atenção dos meus coleguinhas. Não é que eu era burro mesmo, entendeu? Então, nada. Não, tô brincando. Nada. E aí, no intervalo do recreio, quando ia ter prova depois, todos os meus colegas vinham ao meu redor, porque o meu caderno era o mais disciplinado. Então, o que eu fiz pequena, né? Falei, eu tirando nota boa, eu tenho atenção. Legal para um currículo escolar. Até hoje, eu sou uma pessoa que estuda e amo. Tudo tem um lado bom. Só que eu virei líder. Eu virei editora-chefe do Bom Dia Santa Catarina. E uma líder perfeccionista, ela asfixia a equipe. Eu dizia assim, não faz não, deixa que eu faço. Não vai fazer que nem eu mesmo. Não, deixa que eu faço. A audiência do programa começou a cair. A equipe não falava mais comigo. E o meu chefe falou assim, olha, eu gosto muito do teu trabalho, mas não está dando. E ele sempre foi muito direto. Ele disse, ou tu aprende a delegar, ou não vai dar. Aí veio a minha criança, meu Deus, como é que a menina que só tira 10 vai ser demitida? Como é que não dá? Aí ela foi para terapia. Como é que eu trabalho a criança interior? Eu vou ter que fazer algum tipo de usar algum tipo de ferramenta e procurar um profissional que vá chegar. Qual foi a primeira vez que você se sentiu perfeccionista? Eu trabalho com hipnose clínica porque é a minha formação. Mas na psicologia tem a terapia cognitivo-comportamental, tem regressão, tem constelação familiar. Você tem que encontrar o que sintoniza. Mas a tua função é cuidar daquela criança. Porque quando eu curo aquele trauma, a minha adulta, foi o que aconteceu. Eu fui à terapia, na hipnose clínica, cheguei nessa menina que entendeu que se ela fosse 10 perfeccionista, ela ia ter atenção. Quando eu resolvo isso lá e ressignifico e perdoo e trabalho com várias ferramentas, eu volto para uma adulta que compreendeu que aquilo foi uma condição lá e aqui é diferente. Aí eu comecei a dar dignidade para minha equipe, formamos um elo lindo, a audiência do programa nunca subiu tanto e até hoje, eu estou agora no Jornal do Almoço há 17 anos, nós somos grandes amigos. Então, quando eu me trabalho, quando eu vou entender o que na minha adulta ou no meu adulto está atrapalhando,
eu melhoro o entorno, porque eu sou reflexo, Sim. entende? Eu sou responsável. Verdadeira, né? Isso. Muito legal. E assim, o empreendedor consegue aplicar isso em que esferas, né? Em todas. Porque ele tem equipe, eu estou pensando assim, ele tem equipe, mas ele tem, do outro lado, alguém que você, na redação, não tem, ou você não vê, que é o cliente, né? Você tem uma tela entre vocês. O empreendedor, especialmente o pequeno, que é como o pessoal que está aqui no Empreende Brasil, poxa, ele vai lidar com um ser humano que é vital, que é quem paga a conta dele. E aí, como é que toda essa tua experiência e como é que todo o seu estudo, né? Porque não é só uma experiência de vida, experiência que foi o teu gatilho. Como é que isso pode ser aplicado por um empreendedor, por um gestor? Então, a primeira coisa que um gestor precisa entender é que ele precisa cuidar do emocional da equipe dele. Da equipe. Claro, porque eu tenho que ter o meu núcleo forte para eu ir para fora. Então, eu trabalho né? Tipo assim, o teu cliente é a tua cara. Sim, é o jeito como você se ainda, trata, né? a tua equipe mais ainda. Então, se não tá legal, é espelho teu. Tem alguma coisa aqui que não tá funcionando, que você tem que trabalhar. Então, o líder tem que trabalhar primeiro o emocional dele. É isso que eu ia te perguntar, porque, pô, se ele chega lá aquele dia, sabe, tá, o cara, sei lá, tá se divorciando, Sim. né? Tá com um problema financeiro. Chegar, né, para dar um exemplo, tratar os outros bem, claro que dá, mas tem uma barreira. Eu trabalhei com um líder, e eu falei isso agora na palestra. Ele é líder de uma grande autarquia aqui de Santa Catarina. Tá. Não vou dizer por uma questão de claro, para não ética. expor, né? E aí eu fui chamada para dar media training para eles, que é o quê? Treinar a pessoa para falar em frente às câmeras ou mesmo ter melhores relações. E a assessora, que é minha amiga, falou assim, Laine, eu preciso que tu trabalhe muito com ele, o desrespeito que ele tem com as repórteres. Ele trata a mulher muito mal. Aí eu falei, mas como é que tu tá chamando uma mulher para trabalhar uma pessoa assim? Sim. Ele assim, olha, não sei porquê, mais de ti ele gosta. Eu falei, eu vou. Eu não tenho como chegar e aplicar só a técnica com ele. Eu tenho que entender primeiro quem é que está dentro dele, Claro. fazendo ele agir como racionalmente ele não agiria. Tem o emocional ali. Apliquei, no meu caso, a hipnose clínica nele e cheguei num menino que se achava feio, cheio de espinhas, que as mulheres ignoravam ele. E uma, em especial, fez muita chacota e machucou. Então, ele, enquanto criança, registrou assim, tudo bem, eu vou crescer, eu vou fazer sucesso. E nenhuma mulher vai tirar mais sarro de mim. Então, a reação dele imediata, ele não sabe. Ele não sabe por quê. Mas algo maior do que ele, que está no inconsciente, que é o emocional, está ali dizendo, vou tratar mal. Então, trabalha lá e trabalha. E um líder, como é que ele faz isso? Ele primeiro precisa entender. Ele tem que ouvir feedback, ele tem que querer se conhecer, porque quando ele se conhece, ele já vai ter um tratamento diferente aqui. E com o cliente, com a base firme, eu vou aprender a comunicar, que foi o que eu falei na palestra, com o cérebro do cliente. Em comunicação, só 7% é o que a gente fala. Todo o resto é como você tá, ou seja, você vende mais de boca fechada do que falando, né? O falando conta, mas é todo o resto. Então, assim, tem vários no neuromarketing que estuda exatamente como conversar e fisgar o cérebro do cliente, né? E engajar. Ele traz várias coisas. Por exemplo, o que mais capta a atenção do teu cliente é a cor. A cor. A gente fala em cores dopaminérgicas que despertam no cérebro a dopamina. Você racionalmente não está nem entendendo que o meu vermelho nesse momento está trazendo energia, está gerando conexão. Eu escolhi vir com vermelho porque a plateia já estaria cansada às 6 da tarde para minha palestra. Então, levanta. É inconsciente, ela não está sabendo, mas alguma coisa levantou. Se eu uso ali um amarelo com vermelho, eu tenho McDonald's, eu tenho fome, aí coloca visualmente. Então, eu tenho que entender que a cor do Itaú, desculpa, não é merchan, é só para entender. Não, eles vão ter que pagar pra gente agora. Que tem um laranja da originalidade, que tem um azul da confiança e do profissionalismo e um amarelo da criatividade, tá conversando. O teu cérebro vai querer o que ele tira vantagem, levar vantagem. Então, eu vou naquilo que mata a minha fome, eu vou naquilo que eu tenho credibilidade. E tem a paleta do Instagram, a paleta da Globo, que é rosa, acolhimento, eu te vejo, que a criança mais quer é ser vista. O roxo da sabedoria. Então, tudo tem uma linguagem. Segundo aspecto que eu posso utilizar com o meu cliente, primeiro valorizar a minha história e depois valorizar a história dele. Para trabalhar com aquele líder, eu precisei entender a história dele. Então, eu criei uma conexão e uma liberdade e ele comprou a minha ideia de levar à frente porque ele sentiu confiança. Eu gerei ocitocina, que é o hormônio do amor. E depois eu tenho que entender
que tem uma criança no meu cliente. Ninguém acorda de manhã dizendo assim, hoje eu quero gastar dinheiro. Eu levanto dizendo... Você não conhece minha mulher. Ela investe. Não, tô brincando. Ela investe. Não, a tô mulher brincando. dele investe, sábia. Eu tô falando de jogar dinheiro. Minha mulher é boa de grana. Entendi. Assim, não tô brincando. Ela vai ouvir, eu durmo no sofá. Eu tô lhe defendendo, mesmo sem me conhecer. Pode falar. Alessandra, temos uma ocitocina entre nós, uma conexão aqui. A gente se defende. Mas ninguém diz, eu quero hoje gastar dinheiro. É verdade, jogar dinheiro fora ou rasgar. Não, eu quero resolver dor. Resolver um problema. Isso. É isso aí. E aí, chega você pro teu cliente dizendo assim, eu posso resolver a tua dor. Me conta a tua história. Quem é você? Primeiro, diz que no neuromarketing a gente diz assim, emoção vende mais do que promoção. Primeiro, eu fecho uma relação verdadeira, tá? Porque assim, se é só para ganhar dinheiro, volta para a primeira casa do teu jogo que você não entendeu nada. Eu estou falando de propósito, né? Eu dei uma vez um treinamento para pedreiros numa construtora. E eu perguntava, teu propósito? Ganhar dinheiro para comprar meu carro. Teu propósito, ganhar dinheiro para pagar os estudos. E um iluminado chegou e falou, eu realizo sonhos. Com as casinhas que eu construo, eu forneço segurança e o que eu faço é tão bem feito que a minha marca está ali. O dinheiro vem depois, mas é propósito. Então, assim, você como empreendedor tem um propósito que é só teu tempero, a tua forma. Você se conhece e aí você diz assim, eu resolvo a tua dor, vem comigo. Mas deixa eu me conectar contigo antes. Então, eu faço essa relação e, na verdade, de realmente... Porque você vai ficar feliz com o que eu vou te oferecer e depois eu vou ficar muito feliz. Que isso me expande. Então, eu preciso conhecer a emoção para chegar mais fundo. Aí você fala assim, eu não lido com emoção e eu tenho sucesso. Eu vou te dizer, você vai ter mais sucesso ainda. Olha que lindo. Se você trabalhar com a emoção da pessoa. E vai ser mais feliz, vai com curtir mais, né, o com sucesso. certeza. Começa a gente conhecendo as nossas emoções, né? Como você falou. E daí a gente vai espelhar isso, então, pro nosso colaborador, pro cliente. Mas eu não posso exigir, por exemplo, que um colaborador meu, se eu perceber que existe alguma coisa, que ele vá procurar um tipo de tratamento, como você está falando, para ele buscar. Até que ponto que a influência do líder pode ir nesse caso? Então, quando o líder mostra que ele se preocupa de verdade com aquela pessoa, fica muito mais fácil de ela escolher fazer. Porque se no meio da equipe ela não está funcionando e ela não quer fazer nada com isso, depois de várias ações, ela vai ser convidada de alguma forma a não estar mais nessa equipe ou ela não vai mais se sentir à vontade. Mas o que eu quero dizer é que um líder humano, tem o racional, tem todo o seu ponto, não é ser uma manteiga derretida, mas é quando eu paro e eu te olho, eu digo assim, entendeu? Sim. E não tem aqui, você tá lá e a pessoa tá aqui, nós estamos aqui, porque eu dependo Quando você fala te olho, é no sentido de se preocupar, de ter uma real preocupação. Vamos voltar para o pai e para a mãe? Aquele teu funcionário está vendo em você um pai e uma mãe que já esqueceu dele como criança. E você está repetindo a mesma coisa. E está piorando a situação dele. Então, quando você dá um olhar, você desperta aqui no inconsciente dele a mãe e o pai. Que ele não teve, entendeu? Que foi o que aconteceu comigo, porque quando eu saí dessa noia do engorda e emagrece, quando apareceu minha primeira oportunidade em TV, eu estava 17 quilos maior do que o meu tamanho, que é o normal, e apareceu vaga na Band aqui em Santa Catarina, que chama TV Barriga Verde. Mas eu tinha tanta vontade de trabalhar em TV que dentro da criança também mora a minha expansividade. E lá na minha expansividade tinha uma frase da minha avó, o não você já tem. E eu queria tanto TV que eu falei, olha, eu vou desse tamanho mesmo. E aconteça o que acontecer. E a TV Barriga Verde me aceitou do tamanho que eu estava. E de alguma forma eles me aceitarem sem... Porque em 21 anos eu só via as pessoas me olhando pela minha forma física. Talvez não era só isso, mas o cérebro tem um viés de negatividade. Ele te leva por defesa a olhar no que não deu, as notícias ruins. Então, eu só focava naquilo que não dava. E quando eles me abrem, vem aqui que a gente te aceita como você é. A única pergunta é assim, você quer crescer? Você quer aprender? E eu dizia, meu Deus, eles não vão falar nada de eu estar super acima do peso para trabalhar em TV? Não. Acredite, aquilo me pegou no colo de uma forma que me disse, gente, alguém me olhou em 21 anos, além da forma física, e me ajudou demais. E me ajudou a procurar tratamento. Exatamente. Você não precisou ninguém falar com você, né? Esse acolhimento... Eles me acolheram. Esse acolhimento já fez a diferença. E quando eu falei assim, agora eu vou fazer um tratamento para voltar para o meu peso, eles chegaram e me disseram assim, meu Deus, você já está tão legal assim, vai ficar melhor.
Uou! E aí eu fui me interessar mais por mim. Então, assim, trocando em miúdos, a TV salvou muito a minha vida, né? As pessoas que me aceitaram. Lá eu fiquei 6 anos e depois eu tô o restante na NSC TV, ou RBS TV, que era antes, né? Mas quando um líder tem esse olhar, quando ele se cuida, ele faz o funcionário se espelhar de uma forma inconsciente. E quando ele tem esse olhar, que é a ocitocina, que é a minha conexão contigo aqui. Só de eu dizer assim, eu me preocupo contigo, me diz como é que você está. Eu posso te ajudar? Por onde a gente pode ir? Né? E se você se preocupa de verdade, você não vai descansar enquanto... Eu sei que assim, mas tem uma empresa que é gigante, né? Aí você tem uns profissionais que são da área mental e emocional que você tem que colocar para ir além de reunião de CIPA. Às vezes eu vejo empresa me chamando para o dia da CIPA. E o resto do ano esquece do funcionário. Em um encontro, eu não posso fazer muita coisa. Eu posso despertar, mas eu preciso de respaldo. Então, tem que ser uma cultura mais contínua, como os feedbacks, como as entregas e o trabalho da emoção. E eu estou falando isso de pessoas que resolveram investir e ver o lucro multiplicar. Porque um funcionário trabalhando mais feliz... ele vai ter um resultado no teu cliente, ele vai ter um resultado na tua venda, a base é a emoção. Você está falando em desenvolver liderança, né, no Sim. fundo. E como é que faz isso, né, de um jeito eficiente? Fácil não tem, rápido não tem. Né? Eu acho que algumas pessoas têm mais vocação, né, e já trazem isso na personalidade delas, e outras vão ter mais dificuldade. Vamos pegar esse segundo caso, da pessoa que tem mais dificuldade, que não é um líder nato, que tem outras referências que não são boas, sabe? É uma coisa mais de chefe do que de líder. Uhum. Como é que ela chega lá? Bom, eu vou ser chata de novo. Eu tenho que ir para a base dessa pessoa. Mas com terapia, coisas do tipo? Não, aí nós vamos ter que fazer programas. Existem programas que pode fazer um treinamento, pode fazer uma mentoria, pode um autoconhecimento. Tá. A pessoa tem que ter uma autorresponsabilidade. Quando ela chega num ponto que ela entende que ela é responsável por cuidar de quem está dentro dessa criança, aí a responsabilidade já é dela entender que não é mais o chefe foi o start, né? A liderança, o líder-chefe, não. Chefe é uma coisa, líder é outra, né? O líder deu um start, ele tem esse olhar. E aí cabe a ele também ir procurar para fazer. E assim, o líder de verdade é uma pessoa que tem um autocuidado fantástico, sabe? Que cuida desde lá do sono, entendendo que o sono interfere no funcionamento do cérebro. Você sabe o que acontece, por exemplo? Porque tem gente que trabalha 24 horas e esquece de fazer xixi, esquece de tomar água. Sabe o que acontece com o teu corpo quando você não toma água quanto deveria, por exemplo? O que acontece com o teu cérebro? 80% do nosso corpo é água. Uhum. Quando você não toma o que é o suficiente para você, vai tirar água da onde tem, vai tirar primeiro do intestino. Então, corre cocô dentro de você. E aí você está com dor de cabeça, você está mal-humorado, você está desmotivado. O autoconhecimento é isso. Eu preciso de um programa de autoconhecimento para as pessoas entenderem o tiro no pé que elas dão por não se cuidarem. Mas o primeiro passo é admitir. Para você resolver o problema, você precisa ter um, né? Então, porque tem gente, né, Elaine, que vai colocar sempre a culpa em alguém, né? Na empresa, na cultura da empresa, meu time que é muito ruim, sabe, sei lá, na guerra da Ucrânia, o cara vai pôr a culpa em alguma coisa. Mas ela então ele tem que aprendeu. admitir primeiro, então, né? Olha só, quando a gente nasce, a primeira coisa que a gente faz é alguém vem para te fazer parar. Então, o pensamento da vítima de que o outro é responsável por mim, ele é inconsciente. Então, quando eu trago a pessoa para ponta, né? Para ponta, acordo essa pessoa, ela vai entender que não é o governo, não é o líder, não é nada. Ela é responsável por si. E também, né, gente? Se a pessoa não quiser fazer nada por ela, tchau. E bem assim, né? É aí que eu queria chegar. Pessoa, não é? Tem hora que tem caso perdido, né? Infelizmente então, tem. Um líder vai dizer, olha, eu confio em ti, eu vejo em ti potencialidade, mas eu dependo, que nem meu chefe falou. Alguma coisa está acontecendo com você. Sim. Só que ele foi muito mais direto, né? Ele falou, se você não fizer nada, tchau. Tá. Aí você virou mexeu a chave. com o meu medo. Tá. O meu medo da pessoa nota 10 em ser demitida. E aí eu fui em busca de mim. Então, o líder de verdade se cuida, ele inspira o grupo a cuidar, ele vai investir em programa, treinamento, mentoria, e ele vai ver quem vai tomar o rumo da vida, senão, desculpa, tchau. Isso aqui é uma empresa, né? Não é a casa da vossa avó.
Ó, vou tomar água para não correr Toma risco. água, por Isso aí, favor. isso aí. Mas, Laine, eu fico pensando que tem muito líder que não é líder, que é o chefe, que é aquele que faz microgestão, que ele não tem uma boa saúde emocional. Esse precisaria ter o acesso a essa informação. Mas o jeito que ele age, ele não vai ter essa consciência. Eu acho que é uma indireta para mim, viu, Laine? Não, pelo contrário. Senti. Depois eu ia falar contigo fora do ar. Você já ia me Pelo vender o contrário, seu serviço. Imagina. Então, esse que seria muito importante ele ter esse tipo de consultoria, esse tipo de abrir em algum momento, de alguma forma, uma janela para ele enxergar isso. Como é que você chega nessa pessoa? Então, tem as mais variadas formas. Tem as formas indiretas, alguém que viu do tipo, quando eu falei desse grande líder, ela sentiu que ele tinha problema com recepção de mulheres, e aí ela me chamou, né? Sim. Agora, quando a pessoa não acorda por si, ela vai ver o resultado no dia a dia dela. Ela vai usar um podcast para expor o chefe. Não, mas é a velha e batida frase, vai pelo amor ou pela dor? Sim. Vai pelo amor ou pela dor, mas eu digo assim, né? É cultura. Devagarinho a gente vai entendendo que o emocional, ele faz parte, ele não é a única coisa, mas é uma base que vai te ajudar a dar saltos. Enquanto profissionais, qualquer um de nós, até meus amigos que estão ali atrás, a gente sabe que a gente precisa baixar a atualização. Eu não posso ser a Laine que se formou há 30 anos. Sim, Eu tenho que baixar a atualização. Eu tenho que entender que as coisas mudam ainda mais agora, com inteligência artificial e tudo mais, numa dinâmica que eu preciso querer me encontrar, porque senão você vai perder o trem e vai ficar para trás de alguma forma, né? Legal ser esse líder ou esse chefe, ele tem alguém do conselho que note isso e que ele escute para fazer alguma coisa sobre, né? Eu não chego na empresa vendendo, né? Geralmente alguém sentiu que alguma coisa não está andando, geralmente pessoas que trabalham na área da psicologia, na área do clima da empresa. Então a gente desenvolve um programa. Então você vai ler onde é que é o maior calo. O calo é o líder, que ainda é um chefe, ele pode se tornar um líder. Tem o pessoal que só faz fofoca, tem pessoal que não pega junto. Então a gente mapeia para poder desenvolver algum tipo de programa, de trabalho, né? Eu conto muito com o meu marido, que é doutor na área da saúde, porque o movimento tem tudo a ver com a tua performance cerebral. Né? Então a gente estuda de que forma assim, e é coisa básica do autocuidado que você ensinando para as pessoas, elas ficam melhores com elas, o clima fica melhor entre eles e nada se resolve, a estrelinha resolveu tudo, não, é uma caminhada que você vai entendendo, a cada passo que você dá, você tem uma vitória todos os dias, aí a vida fica gostosa e os desafios ficam mais leves de serem encarados, então a tua preparação para lidar com o que está acontecendo, mas vai ter que passar pelo emocional, não tem fuga. Sim, e você falou, né, a vida fica mais gostosa, são sinais de que a saúde emocional tá sendo gerenciada de uma forma boa. Mas da mesma forma existem esses sinais de que a sua saúde emocional não está boa. Então, pensando nessa pessoa que é esse gestor, que não é ainda um líder bom, né? Então, existem alguns sinais na equipe. Acho que seria interessante trazer para quem está ouvindo, porque a pessoa às vezes pode realmente não perceber que ela está tendo essa influência. Contaminando, exatamente. Então, quais seriam os sinais da equipe que indicariam isso? Não, primeiro a pessoa vai achar que tem razão em tudo, então ela não se abre. Ela pode ser uma pessoa perfeccionista que acha que se não for que nem ela, ninguém está na equipe. Ela vem mal-humorada, ela não almoça no horário certo, nem janta, nem dorme direito, então ela chega cansada, ela chega irritada, ela chega com problema, ela transfere. Esses são os sinais. Ou é muito ríspido com a equipe, exige demais, não dá espaço, não tem conversa, né? É uma pessoa... eu tive um líder assim que é uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci na minha vida. Acho que a maioria das pessoas já teve. Você está falando, também estou pensando em um. E assim, ele teve uma infância que ele se sentia um menino tão feio que se você não fosse uma modelo apresentando um telejornal, ele não te dava oportunidade. E aí, quando você passa para entender a história dele e passa a sugerir para mudar, depois foi evoluindo, né? Mas eu lembro que lá no começo tinha essa coisa, né? Eu nunca tive um corpo de modelo, então, e a TV deixa a gente maior do que a gente já é. E eu já tinha isso na minha infância, então sempre foi um calo,
né? De vez em quando ele volta e eu só reconverso. Agora eu volto mais rápido. Inteligência emocional é isso. Não é dizer, curei. Não é, você vai saber lidar com aquilo. Olha, veio à tona, agora eu resolvo e eu converso, né? E assim, ele era uma pessoa que só de chegar perto a gente tinha medo dele. A pessoa dele dava medo, né? Como eu conversava muito com ele, eu não tinha medo, mas as pessoas em geral tinham, né? E aí você vai ver que era uma pessoa que teve ausência total de atenção de pai e de mãe. Mas eu preciso conhecer a história. Ele foi para terapia. Que bom. Outro mundo. Outro mundo. Eu digo terapia, né? Eu amo. Cada dia eu descubro uma Alaine nova, né? E eu descubro cada vez mais que eu sou responsável por mim. Então, quanto mais eu vou me trabalhando, as pessoas que estão ao meu redor, eu vou ficando bem, eu vou querendo criar uma conexão para quem sabe dentro dela. Então, assim, um líder que vai se cuidando, ele vai querer que o resto vai lá, aproveita aquela promoção, vai lá, aproveita para ficar bem, sabe? E o entorno fica bem, né? Alaine, você falou do pessoal aqui atrás uma hora, tá todo mundo prestando atenção de um jeito. Que feliz que eu fico, que feliz eu fico. Acho que você hipnotiza sem querer. Mas sabe o que é? É porque talvez eu esteja conversando sobre algo que está na gente e que por a gente não ter acesso à cultura de cuidar disso, ou porque a gente saber que se mexer vai doer, então eu deixo lá, eu deixo para amanhã, né? E quando a gente vem conversar sobre isso, tipo assim, tá falando comigo de alguma forma, porque na base todos temos isso. Sim. Né? E quanto mais a gente cuida disso, mais a gente vai entender que se eu estou numa empresa que não me valoriza, eu vou confiar em mim para dar um próximo passo. Claro. Né? Eu não vou depender de um lugar que me faz mal se esse lugar ainda segue. Como um chefe vai olhar para um líder, né? Que aquela pessoa não está funcionando, eu já fiz tudo, então, olha, então você é responsável pelo que está acontecendo contigo agora. Mas a gente é responsável pela nossa vida, né? Isso tem que encarar assim, né, Alaine? Puxa, eu quero te agradecer muito. Eu também. Jeito tão simples que você coloca as coisas. Que bom, você feliz. Tão atenciosa aí. Num dia tão agitado, tirar um tempinho pra gente tem muito valor. Obrigado, viu, eu Alaine? agradeço a vocês. Eu estava falando para eles, né? A minha palestra já foi mais no final do dia. Eles estão aqui desde o começo da manhã e ainda nos acolhendo de uma forma que, se deixarem aqui, vou embora. Eu vou embora, porque vocês nos deixam muito à vontade. Então, parabéns pela iniciativa. Obrigado. De levar até para quem, ou para quem esteve aqui, para quem também não teve, um pouco dessa atmosfera do Empreende, que traz tantas cabeças com tantas ideias diferentes e que tem com um propósito, né, tocar de alguma forma a sua vida e fazer melhor algumas áreas da sua vida, ou se não todas, né? Tanta gente falando tanta coisa, tem muito ouro por aqui, então agarra, né? Aproveita. Obrigada, viu? E olha, eu vou falar, a gente fez um fechamento, um grande finale, porque eu realmente estava muito cansada. E você falou a cor, mas não só a cor, a sua energia mesmo, né? Bom. Tem algo mais. Então, muito obrigada, porque foi uma delícia terminar aqui esse dia com você. Que coisa boa. Obrigada a você e obrigada a você que nos deu o seu tempo para a gente crescer junto por aqui. Maravilha. E...